Eu estou recebendo um chamado agora da Mel Albuquerque, a repórter que trouxe ao vivo ao Balanço Geral desta quarta-feira a principal notícia, o principal acontecimento. Muito triste o que aconteceu. Nós vamos até Porto Alegre ao vivo conversar com a Mel. 5 pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de um condomínio de luxo. Eu tenho as imagens do condomínio, já coloco para você. Ali o Rio Guaíba, o estádio do Beira-Rio, o estádio do Internacional de Porto Alegre. E aqui a mansão desta família. Otávio Júnior, um homem de 44 anos, matou toda a família e depois tirou a própria vida. Entre as vítimas, tudo dentro dessa casa, enquanto a família estava dormindo. Entre as vítimas estão Lisandra, a esposa, o filho Enzo, de 14 anos, esse garoto de camiseta vermelha. A Lisandra é essa moça que está de camiseta branca e amarela. Mas ele matou também a sogra, a mãe da Lisandra, e a própria mãe do Otávio. A Mel já trouxe aqui a informação de que tudo pode ter acontecido por conta de dívidas, de uma falência. Ele tinha uma empresa muito bem sucedida, mas com a pandemia, essa empresa acabou adquirindo dívidas, uma situação financeira muito ruim, e as dívidas chegariam a 30 milhões de reais. O que chama a atenção é a forma como tudo aconteceu. Otávio teria dopado a família e, na manhã de hoje, efetuado os disparos. Uma pessoa que estava na casa não foi atingida e conseguiu fugir. É uma testemunha importante. A perícia esteve no local, a polícia investiga tudo, mas esse caso parou o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Mel Albuquerque atualizando o noticiário. Por favor, Mel, você. Gotino, chama muita atenção da polícia o fato de que o Otávio não deixou nenhum tipo de mensagem, um bilhete, como é de costume, com pessoas que cometem o suicídio, né? Até o momento nada foi encontrado. Pode ser que ele tenha mandado algum tipo de mensagem pelo celular, um e-mail ou algo nesse sentido, o delegado não descarta. O que se tem certeza é que ele planejou esse crime durante algum tempo, tanto que ele trouxe as armas da casa do sogro, né? Vai se verificar ainda se as armas realmente pertenciam ao sogro ou se estavam escondidas apenas lá para ele trazer no dia do crime. Isso ainda vai ser apurado. Um caso que chamou muito a atenção, todo mundo ali em volta ficou muito chocado, os familiares ainda estão em estado de choque. Parece que a ficha não caiu, essa foi a impressão que a gente teve, que eles estavam esperando que a qualquer momento a polícia dissesse não, nada aconteceu, foi alarme falso, fiquem tranquilos, porque para todo mundo o Otávio aparentava estar bem. O delegado responsável pelo caso, que conversou com a gente ao vivo no Balanço, acredita que o Otávio não contou para ninguém da situação financeira dele. Ele estava enfrentando aquele drama, aquele dilema, sem saber como resolver sozinho. E isso pode ter deixado ele ainda pior, numa depressão ainda mais profunda. Porque ele não teria dito para a esposa, olha, a situação da empresa é essa, nós estamos com dívidas, nós acumulamos um valor muito alto em dívidas e eu não tenho como pagar. De repente não queria mudar o padrão de vida da família, talvez por medo, por vergonha, Gotino. Isso não se sabe e são respostas que a gente infelizmente nunca vai ter, porque elas foram junto com o Otávio. O delegado também chamou a atenção para a arma usada, uma espingarda, e para o modo como foi executado esse crime. O Otávio atirou nos rostos da família. Por quê? Porque quando uma pessoa que vai cometer o suicídio depois de homicídios, ela precisa ter a certeza de que as vítimas não vão sobreviver. Então, geralmente dispara em regiões do corpo que sabe que vão ser fatais. E foi isso que o Otávio fez. Terrível, um cenário brutal, cruel. A própria Polícia Civil e Polícia Militar disseram a mesma coisa. Nós nunca tínhamos visto cenas como essa. A gente entrava num quarto, uma pessoa morta, entrávamos no outro quarto, mais 2 pessoas mortas, porque a dinâmica foi a seguinte: ele mata primeiro a esposa, depois ele vai até o quarto da mãe e da sogra e mata essas 2 e deixa o filho por último. Então, a cada quarto que a polícia ia entrando, ia encontrando corpos e daquele estado ali que a gente já comentou, até não vamos trazer ainda mais detalhes, né, que não é necessário, mas realmente foi de uma violência muito grande. Os laudos da perícia vão indicar se os outros familiares também estavam medicados. Tá? É possível que somente essa funcionária
funcionária, essa empregada doméstica, tenha tomado a medicação, para que ela ficasse adormecida e não ouvisse nenhum tipo de barulho, para não pedir por socorro antes dele terminar o que tinha planejado. Isso agora só o laudo da perícia vai dizer. Ela contou para os policiais que ela não desconfiou quando ela tomou a medicação, porque era muito comum ele dar medicamentos para a família. Ela disse que durante a pandemia ele estava muito cuidadoso por conta do coronavírus, então ele estava sempre ali dando medicações, vitaminas para que a família ficasse bem, e por isso quando ele entregou o comprimido ela simplesmente tomou e não perguntou nada. Eu vi ela mais uma vez antes de sair ali do ponto, ela estava extremamente abalada, extremamente chocada, e não tem como ser diferente. As investigações vão seguir agora o trabalho da polícia, porque é necessário dar uma resposta para essa família que ficou, para esses funcionários que trabalhavam com o Otávio e que também não sabiam de nada, também não tinham ideia do que estava acontecendo. É necessário saber agora se pelo menos para alguém ele chegou a desabafar, chegou a contar desse momento tão difícil que ele estava vivendo, alguém que possa saber, dar alguma informação para a polícia, porque realmente quem ficou aqui é que enfrenta esse drama. Porque uma coisa é a família morrer, daqui a pouco morre em um acidente de carro, né, Gotina? É uma tragédia? É. Mas outra coisa é o pai da família matar todo mundo dessa maneira. Matou a esposa, a própria mãe, o filho. Então isso é que realmente choca muito e é ainda mais triste para quem fica aqui. O delegado me comentou que o Otávio era uma pessoa muito amorosa, segundo os depoimentos que ele já colheu. Amoroso, preocupado com a família, então isso também prova o nível de desespero que ele estava para se livrar daquela situação e para não deixar, de repente, a família com dívidas, algo nesse sentido. Claro que é muito cruel e é de uma frieza muito grande a pessoa planejar tudo isso. Mas é aquilo que tu já tinha dito, né? Não dá para julgar, não dá para entender o que passa na cabeça de uma pessoa que está, sim, com uma doença. É muito possível que ele estivesse com depressão e a gente tem que encarar a depressão como ela é. Ela é uma doença e se ela não for tratada, ela pode levar a uma tragédia como essa. Eu quero esclarecer até para os amigos de casa que daqui a pouco não estão entendendo por que eu não estou mostrando o cenário ali do condomínio, é porque ali nesse condomínio, que é de alto padrão, bem ao lado tem um ponto muito grande, muito conhecido de tráfico de drogas. Então, enquanto a polícia estava ali no local, todas as viaturas de polícia civil e polícia militar, nós podíamos estar ali também. A partir do momento que os policiais deixaram o local, a perícia também foi embora, a gente também teve que ir embora dali, porque aí começaram as ameaças, não é mais para filmar aqui, não é mais para mostrar. Então, só para esclarecer o porquê da gente ter saído dali, não tá mais mostrando aquele cenário para daqui a pouco o amigo que chegou agora no balanço quisesse ver ao vivo ali onde era a casa e tudo, a gente infelizmente não pode mostrar nesse momento, mas temos as imagens aí, né, Gotino? É isso, Mel. Obrigado pela sua participação. Qualquer novidade você chama a gente ao vivo. Como classificar a atitude desse homem? Um homem desesperado, doente, endividado, mas ao mesmo tempo não é uma covardia, não é um egoísmo da parte dele. Eu não quero deixar dívidas para minha família, para os meus filhos, e você não dá a opção. Um garoto de 14 anos, que tinha uma vida inteira pela frente. Este homem, eu quero até fazer uma correção, porque eu cometi um erro aqui de informação, mas a Mel já corrigiu. Ele não dopou a família, ele dopou a funcionária, para que ela não pudesse... Olha como ele premeditou tudo. E ele não tinha o interesse de matar quem não era da família dele. O interesse dele era matar a esposa, a mãe, a sogra e o garotinho, o filho. O filho que ele amava tanto, que o filho falou: pai, o senhor não pode construir aqui no fundo da casa um quarto para que eu possa jogar com os meus amigos? Eu quero trazer meus amigos, quero fazer campeonato de videogame. Ele tem a idade... Esse homem tem a minha idade, 44 anos, e o filho dele tem a idade do meu filho, 14 anos. A molecada hoje quer jogar online, mas traz uns amigos, faz competição, faz um campeonatinho de FIFA e tal. E o pai foi, e é um cara que, para você adquirir uma dívida de 30 milhões, é porque você movimenta muito dinheiro. Tem uma belíssima casa às margens do Guaíba, aqui é o Beira-Rio e aqui é o Rio Guaíba. É uma casa muito bem localizada, uma casa, uma mansão. Olha, vários quartos, se olhar por cima ali, ó, são várias suítes. E a Mel estava descrevendo o que os policiais relataram a ela, que eles vão entrando nos quartos e vão encontrando os corpos, todos com tiros no rosto. Tudo muito triste. Quantas pessoas estão endividadas hoje? Quantas pessoas estão com depressão? Quantas pessoas estão passando por um momento difícil? A gente não pode ir para esse lado, a gente não pode ir por esse caminho, porque esse é um caminho sem fim. A depressão você pode vencer. A dívida você pode vencer.
Mas a morte você não pode vencer. O que este homem fez foi algo muito cruel, porque ele não deu a oportunidade para os familiares dele falarem, olha, a gente vamos tocar, vende tudo e vamos viver um outro padrão de vida. Mas não, ele não aceita isso. Nós estamos diante de um caso de repercussão nacional, a morte desta família no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Olha, mas isso é um plano diabólico que foi montado não é de uma hora para outra, não. Ele elaborou bem esse plano. E você percebeu o que a Mel disse da empregada? A empregada disse que, inclusive, na pandemia, eles tomavam remédio, todos eles tomavam calmante. E ele que dava o calmante para a família. Então, o que fez? E usou uma arma de grosso calibre para matar as pessoas. Uma espingarda calibre 12. Um tiro no rosto, que é cruel. E aí, o momento de lucidez dele foi quando ele simplesmente eximiu a empregada. Ele tirou a empregada da história. Porque ele poderia, já que ele ia tirar a própria vida, poderia ter matado também a empregada. Agora, é triste isso. Quanta gente não vive essa situação? Exatamente a pandemia e agravou muito mais. Agora, 30 milhões de reais. Você paga. Ele tinha uma empresa, a Melfield disse que ele tinha uma empresa muito boa de alimentos. E de uma hora para outra, nada. Você fica sem nada. É triste, é triste. Eu acho que ele pensou na família, falou, eu não vou deixar minha família com tudo isso aqui. É uma atitude que não é correta. Mas não é um egoísmo? Não é correto, é egoísmo, completamente. Não é uma atitude covarde? O garotinho, 14 anos. E agravada pela morte do sogro, de uma semana atrás. O sogro morreu há uma semana, é verdade. Por isso que a sogra foi morar com ele. Nossa, ele é uma tragédia familiar. Triste. Triste demais. A qualquer momento, novas informações.